Adriana Dantas, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também para a Dona Wanda, para o Edivaldo, para a Andréia. Boa noite, Leda Lovato, boa noite também, Nadissan, seja bem-vinda. Boa noite, Valdete, seja bem-vindo. Olá, Amanda, boa noite também. Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês. Cláudia Honor e Eliane, também sejam muito bem-vindos. Olá, Selma Edinho, boa noite. Jossanã, boa noite também, Mariângela. Olga, boa noite, seja bem-vinda. Ninha e Adriano Borges, boa noite para vocês. Rosilene, Osmane e Diego, boa noite. Boa noite também, Anaine Lavez, seja bem-vinda. Boa noite também para o Robson, para o Estênio. José Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Sou Luiz Alberto. Boa noite também, Eveline, Roberta, Gabi e o Vitor, né? Boa noite, Cris Queiroz, seja bem-vinda. Boa noite, Eva Campos, seja bem-vinda. Dona Luzia também, boa noite para Luísa, para Celeida. Boa noite também, Oneida Alves. Olá, Célia, boa noite. E Lenice, boa noite, seja bem-vinda. Cecília e Reinaldo, boa noite também para vocês. Gisela Goulart, seja bem-vinda. Boa noite, Luísa Nalim. Célio Melo, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Wagner, boa noite. Olá, Lídia, boa noite também. Boa noite, Joyce Kelly. É um prazer tê-los aqui conosco. Vamos então fazermos a nossa prece, pedimos a permissão a Jesus para iniciarmos as reflexões desta noite. Como sempre, né? Boa noite, Álvaro, seja bem-vindo. Como sempre, lembrando aqui de todos aqueles que estão aqui anotados no nosso caderninho de orações, de intenções, aqueles que estão aí também no pensamento de cada um de vocês, os nossos pedidos sempre para a espiritualidade, né? Para que derrame e leve aquilo que nós também doamos para as pessoas necessitadas tanto do ponto de vista físico quanto espiritual, e que a gente esteja, né, cada vez mais preparado e aptos a doar alguma coisa de nós, para que esses nossos companheiros, de quem nós sempre lembramos, restabeleçam a sua saúde e o seu equilíbrio. A gente também aproveita para fazer uma oração. Hoje nós temos aqui a nossa companheira do grupo, a Elaine, que faz aniversário. Nem sei se ela vai participar, né? Porque sempre quando faz aniversário tem aquelas visitas em casa, mas que nas nossas orações lembremos dessa nossa companheira, pedindo uma oração e uma vibração especial para ela, né, nesse dia, e que ela se sinta cada vez mais fortalecida, recebendo o abraço do seu anjo da guarda, do seu espírito protetor e de todos os espíritos familiares que a assistem nesta existência. Olá, Roseli Salvador, boa noite. Então, meus queridos amigos e companheiros, que a paz do nosso Mestre amado e querido Jesus possa nesse instante estar presente, nos envolver e principalmente que a nossa mente e o nosso coração possam perceber essa luminosidade proveniente da paz. Tudo no universo é energia e nós precisamos aprender a sentir as vibrações de tudo aquilo que produz energia. As notas musicais com as suas vibrações, a nossa própria voz com as vibrações, os nossos pensamentos e a nossa oração também com as respectivas vibrações. E assim,
Aos poucos nós vamos treinando a nossa sensibilidade para sentirmos e percebermos de tudo isso que nos envolve a presença do Criador. Chegaremos um dia onde nós teremos condições de captar melhor a vibração de cada criatura, de um simples átomo, simples, mas significante átomo, para todo este contexto, todo este equilíbrio universal. O quanto nós somos pequenos diante do Criador, né? Mas estamos aqui treinando, e nesses momentos que as nossas vibrações possam permitir que nós nos elevemos um pouco mais, e nesse processo de elevação que captemos todas as informações, todo o conhecimento que a espiritualidade preparou para nós nesta noite, e ainda sentindo e captando as vibrações de toda esta nossa equipe encarnada e desencarnada, nos fortalecendo para enfrentarmos as vicissitudes e os obstáculos do dia a dia. Muita paz, que Jesus nos abençoe, nos proteja, que Jesus esteja conosco, protegendo sobretudo o nosso lar. Que bom! Maria Senhora Ricardo, boa noite também, seja muito bem-vinda. Ronaldo Fac, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Edna Bueno, boa noite. E vamos dar sequência então às nossas reflexões aqui com o Livro dos Espíritos, né? Sou Antônio Pazotto, boa noite. Nós paramos na questão 504, né? Estudando, olá Marinha, boa noite. Estudando a questão relacionada aos nomes, né? Primeiro, relembrando, nós estamos no capítulo que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E especificamente nós estamos no título dessa intervenção do nosso anjo de guarda, do nosso espírito protetor, aqui no mundo corporal e especificamente junto a cada um de nós, junto a cada um dos seus tutelados, os aconselhando e os conduzindo nesta existência de acordo com os objetivos previamente traçados. Leopoldina, boa noite, seja bem-vinda. Então, especificamente dos anjos de guarda, nós sabemos que tem um espírito que foi destacado para nos assistir e nos acompanhar. É isso que nós estamos vendo. E nós estamos falando muito dessas relações com esses espíritos. Porém, Kardec era um espírito encarnado. E assim como nós, curioso. Nós também somos bem curiosos, né? Só que Kardec tinha aquela curiosidade voltada para o conhecimento geral. Infelizmente, muitos de nós temos uma curiosidade voltada para os nossos interesses pessoais e particulares. Boa noite, Joana Carneiro. Então, como Kardec tinha esses conhecimentos, essa curiosidade, para os conhecimentos gerais, ele foi aglutinando e separando especialmente estas grandes dúvidas para que nós pudéssemos, nesse instante, ter a oportunidade de aprender com seus questionamentos, né? Val Lima, boa noite também, Paulo César Alves, sejam bem-vindos. Então, Kardec quer saber, olha, peraí, vocês falaram que a gente precisa entrar em contato com o nosso anjo de guarda, mas eu, por exemplo, não sei o nome do meu anjo da guarda. Nós poderíamos saber o nome deles? Olha que pergunta de Kardec. A espiritualidade respondeu, e a gente já até começamos, né, a ver esse questionamento. A espiritualidade respondeu para ele, mas peraí, por que vocês querem saber de coisas inexistentes? Por que vocês querem saber de nomes inexistentes? Gente, para que servem os nomes? Os nomes servem para nos individualizarmos. Aqui, quando ou no momento em que estamos encarnados, determinadas pessoas vão nos conhecendo e vão se relacionando conosco de acordo com os nomes que nós adotamos, né? Marcileia, Guilherme, Luciano, boa noite. Os nomes que nós adotamos. A gente precisa ser individualizado, nós precisamos ser destacados
desta coletividade, assumimos uma personalidade e essa personalidade nós adotamos para diferenciar dos outros os nomes, assim como, claro, outras características. Mas nesse processo de individualização, a gente sabe que cada ser encarnado, com as suas respectivas características e sobretudo com sua árvore genealógica, porque é muito comum, principalmente em cidades do interior. Eu não sei vocês aí de uma cidade pouco maior, nós temos pessoas aqui de vários centros, cidades cidades pequenas como Paraíso, as pessoas conhecem umas às outras principalmente pelo nome da família. Ah, você é o filho de fulano, você é neto de ciclano, você... Então isso é muito comum nesse processo de individualização, né? Boa noite, Rosali, seja bem-vinda. Boa noite também, Cidinha. Então, o Wagner já até colocou aqui a resposta, né, da espiritualidade na sequência. Então, primeiro eles querem saber, peraí, vocês têm preocupação com coisas inexistentes, com nomes inexistentes? Por quê? Porque, gente, em cada encarnação nós não adotamos um nome diferente? Ora, vamos citar o exemplo de Emmanuel, das encarnações que nós conhecemos de Emmanuel. Ele reencarnou como Públio Lentulus, lá naquela oportunidade. Depois ele me reencarna como Nestório, depois mais para frente como Padre Damiano, depois como Padre Manuel da Nóbrega, e hoje ele adotou o pseudônimo ou o nome de Emmanuel. Então, como é que nós nos relacionaríamos com Emmanuel? Nós chamaríamos ele de quê? De Padre Damiano, de Públio Lentulus? Como é que nós faríamos isso? Olha para vocês verem que interessante. Então, a espiritualidade já chama essa atenção. Olha, os nomes não são importantes para nós nesse instante. Podem ser importantes para vocês nesse processo de individualização das criaturas, né? Iraci Rosa, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite também, Marcelo. Alete, boa noite. Aqui também o nome aqui, Mimos Elódio, não sei quem que é, boa noite também para vocês. Então, primeira coisa, é exatamente isso. Depois, supondes, olha o que a espiritualidade fala, porque a gente tem, nesse processo de individualização, as pessoas que nós conhecemos. Queremos até dar o nome, como diz o Wagner, podemos dar o nome que nós quisermos, mas nesse nome que nós estamos dando para eles, ele está baseado em quê? Numa personalidade, por exemplo, conhecida? Olha para vocês verem. Será que nós estamos utilizando uma personalidade conhecida para dar um nome? Boa noite, Gustavo Duarte, seja bem-vindo também. Agora, nós falamos o que dos nossos anjos de guarda? Vocês lembram? A primeira questão que Kardec colocou aqui, qual foi? Os anjos de guarda são os espíritos que estão numa ordem acima da vossa. E aí, a espiritualidade devolve a pergunta para Kardec. Falou, Kardec, você acha que você conhece, por exemplo, todos os espíritos? Ou, será que nós achamos que o espírito anjo da guarda, ele obrigatoriamente tem que ser um conhecido nosso? Né? Não, nós não conhecemos todos os espíritos e pode ser que o nosso anjo da guarda, a gente não tenha um conhecimento dele, sobretudo de existências anteriores, mas é um espírito que assumiu uma missão e uma tarefa perante cada um de nós e ele vai nos conduzir. Não necessariamente que nós tenhamos que conhecê-lo. É claro que se tiver uma ligação, se tiver uma afinidade, gente, vai ficar muito mais fácil, principalmente de nós captarmos as energias e vibrações desses espíritos, né? Olá, Isaura, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Vânia, seja bem-vinda, Vânia Assunção, Sebastião Ferreira. Então, se nós não conhecemos todos os espíritos, pode ser que nós não tenhamos esse conhecimento, pelo menos aqui do ponto de vista corporal, do nosso anjo de guarda, tá? Então, Kardec continua. Então, como que eu posso evocar um espírito se não o conheço? Foi a pergunta de Kardec. Ora, não. Tudo bem, diz a espiritualidade, você não precisa conhecer. Você pode chamá-lo de anjo da guarda.
e ele imediatamente responderá. É um espírito que foi previamente determinado por Deus para uma tarefa, e ele está intimamente ligado a você. Então basta você chamar o seu anjo de guarda, que ele virá te atender. Ponto. É muito simples. Somos nós quem complicamos. Por que nós complicamos? Nós complicamos porque a gente quer, né, de vez em quando, fazer algo de uma forma diferente, né? Olha lá, até o senhor Antônio passou trazendo mais um outro nome de Emmanuel, né, senhor Antônio? Realmente, essa palestra do Arthur Valadares, ela é bem interessante, né? Bom, na sequência, ainda relacionado aos nomes, Kardec vai perguntar o seguinte, fala, olha, os nossos protetores, tá? Ou os espíritos que são mais avançados, muitas das vezes, nós, ou eles próprios, olha para vocês verem que interessante, né? Podem dar para nós nomes conhecidos. Então, vamos supor, alguém deu um nome lá para você de Agostinho. Geralmente nós vamos relacionar com quem? Opa, Santo Agostinho. Santo Agostinho é meu anjo de guarda. É algo normal, é algo comum. Olha, ele chama Agostinho e eu me identifico, eu tenho uma, vamos assim dizer, né, uma afinidade com esse espírito, com os seus ensinamentos, né? Então, será que eu poderia confundir, né, essas personalidades? Será que, ou necessariamente Santo Agostinho é o meu protetor, ou esse Agostinho é um outro espírito? Então, a espiritualidade vai responder, nem sempre. Esses nomes que eles dão podem ser associados com aquelas personalidades que nós conhecemos. Nome, gente, é apenas um nome. Ok? Isso que a espiritualidade deixa muito claro. Do ponto de vista espiritual, ou no plano do espírito, esse processo de individualização, ele é totalmente diferente daquele que nós conhecemos aqui no plano corporal. Essa é a mensagem principal que a gente tem que extrair daqui. Até para que nós não venhamos a nos iludir com alguma coisa, né, Maria Geralda? Boa noite também, Andréia Dantas. Até para que a gente não se confunda, né, Rosângela Prado? Boa noite também. Para que a gente não deixe um orgulho sobressaltar, né? Opa! Aí, ó, a Eveline dizendo que ela chama ela de meu mentor. Tudo bem? Ótimo. A única questão, o único detalhe, a gente tem que tomar cuidado com esses nomes, tá? Só para evitar exatamente problemas para nós. Não é para eles, não. Isso não muda em absolutamente nada para esses espíritos o nome que nós utilizamos. Se, quando nós os evocarmos, nós colocarmos ali anjo da guarda, ele já sabe quem é. O nome não importará. Então, a gente não tem que fazer essa questão de nome. É claro que, como a própria espiritualidade diz, tem gente que sente confiança em determinados nomes. Tem gente, principalmente nós aprendemos muito isso, né? Dentro do próprio catolicismo, que é uma religião que tem muito esse processo de adoração, em especial pelos santos e pelos anjos. Então já existe aquele nome e a pessoa já faz aquela vinculação. Porventura, se você tiver, olha, eu sou devoto do santo tal ou da santa tal, nenhum problema. Olá, Anitta, boa noite, seja bem-vinda, você, o Clarindo, não tem problema. Se você pedir alguma coisa para esse espírito, se ele tiver condições, tenha certeza de que ele vai te auxiliar. Se ele não tiver condições, ele vai pedir para que alguém faça esse trabalho por ele. E se o seu anjo da guarda tiver, ele mesmo fará questão de te atender, principalmente se estiver dentro desse processo de desdobramento normal e da sua própria missão e da sua tarefa em relação a você.
tenha certeza que os nossos pedidos, quando são para o nosso próprio benefício, Deus com certeza designará alguém para nos atender, algum espírito nos atenderá. Primeiramente um anjo de guarda e depois esses seres que nós geralmente evocamos pedindo uma proteção, pedindo um amparo ou pedindo qualquer coisa, tá? Então, questão dos nomes é isso. E Kardec quer saber, na vida espírita, ou quando nós estamos no mundo espiritual, quando nós retornarmos ao mundo espiritual, a gente vai reconhecer esse nosso anjo da guarda, esse espírito protetor? Sim, como diz a espiritualidade, vocês vão conhecer. Inclusive, gente, vocês podem ficar tranquilos, vocês já o conheceram antes de encarnar. Antes de encarnar, eles são os principais responsáveis pela nossa programação. Eles vão assumir uma tarefa e eles não vão assumir essa tarefa assim, ó, no instalar de Deus, falar, vai lá você agora e assiste. Não. Eles vão assumir uma tarefa com toda a nossa ficha, se posso assim me expressar, a nossa ficha kármica na mão dele. Ele vai saber e vai conhecer absolutamente tudo, todas as nossas existências, todos os nossos objetivos, todas as nossas metas, ele vai conhecer tudo. E ele vai nos ajudar no processo de preparação da nossa própria encarnação. Então, nós já o conhecíamos antes e nós teremos a oportunidade de conhecê-lo depois. Agora, repito, quanto mais sintonia nós tivermos com eles, e como que a gente pode saber e como que a gente pode melhorar essa sintonia? Se nós estamos falando de um espírito que está numa ordem superior à nossa, somente tentando nos elevar, que nós vamos também estar mais próximos e mais sintonizados com esses espíritos. Muitos, principalmente se vocês pegarem algum livro, algum romance espírita, vocês vão ver aqueles seres que estão realmente numa situação difícil e delicada, que estão muito mais materializados, eles não têm contato, não têm acesso com o seu anjo da guarda. Muitas das vezes ele não está nem ali naquela região próxima. Por quê? Porque ele é um espírito de uma ordem mais elevada. Ele está num ponto mais elevado, mas a gente viu, para os espíritos não existem distância, para os espíritos não existem obstáculos. Eles vão estar sempre assistindo os seus tutelados. Foi a missão conferida a eles. Então, Kardec deixa muito claro junto com a espiritualidade. Do ponto de vista corporal, pode ser que eu não conheça, não saiba nem o nome, mas do ponto de vista espiritual, sim, é alguém que nós reconheceremos com muita tranquilidade e facilidade. E quanto mais elevado nós estivermos, mais fácil vai ser esse processo de reconhecimento e de reencontro com este espírito. Ok? Bom, Kardec depois vai perguntar para a espiritualidade o seguinte: todos os espíritos protetores, vejam a questão, todos pertencem à categoria dos espíritos elevados? Tá? E outra, pode contar entre esses espíritos protetores alguns espíritos que estão ali numa classe média, um pouquinho mais avançado, mas nem tão elevado quanto esses espíritos protetores de uma ordem superior? E outro questionamento, veja, são 3 questionamentos numa única pergunta. Pode, pergunta Kardec, um pai, por exemplo, se tornar o espírito protetor do seu filho? Eu tenho certeza que muitos de nós temos essas dúvidas, né? Então vejam, são 3 perguntas numa só. Todos os espíritos pertencem à categoria dos mais elevados? Pode ter algum ali na classe média? E um pai, uma mãe pode ser ou pode se tornar um espírito protetor de um filho? Sim, vamos lá. A espiritualidade vai dizer para Kardec da seguinte forma: primeiro, ele já começa pela última pergunta. Sim, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, ele pode se transformar num protetor, mas para você ser um espírito protetor, você tem que ter um grau de elevação.
Você tem que ter um poder, uma virtude a mais. Então, se você é mais ou menos na mesma evolução do que aquela pessoa, você não vai adquirir essa condição de um espírito protetor. Aí, né, Valdete, aquela conversa que a gente estava tendo, nós vamos ver mais para o final. Principalmente tem um comentário à questão 514 do Livro dos Espíritos, onde a espiritualidade vai falar dos espíritos familiares. Pode ter espíritos familiares que se interessam pelo nosso destino e querem nos ajudar, mas eles não podem ser elevados à categoria de espíritos protetores ou anjos de guarda. Por quê? Porque precisa de uma elevação maior. Então, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, pode ser um espírito protetor? Pode, desde que eles estejam realmente num grau mais elevado. Tá? E isso dispensa aquele anjo de guarda que já está me assistindo desde antes da minha existência, porque você lembra que nós vimos aqui nas perguntas anteriores? O anjo da guarda, antes da gente reencarnar, ele já se aproxima, ele ajuda na nossa programação e nos acompanha. E aí eu vou dizer, como que um pai que estava junto comigo depois se transforma no protetor, e o espírito anjo de guarda, ele simplesmente desaparece, ele some, ele vai assumir outra tarefa? Não, a tarefa dele continua, mas se eu tiver mais alguém para me ajudar, toda ajuda é sempre bem-vinda. Toda ajuda é sempre bem-vinda, certo? Então, tomemos cuidado com isso. Pode se tornar assim. Tem gente que vai lá, não, mas o meu pai, o meu avô, ele está sempre comigo, ele está... Sim, é um espírito familiar que está sempre contigo e tenha certeza, ele está aprendendo contigo, ele está te ajudando, ele está te aconselhando. Nós não estamos tirando o mérito, mas para assumir essa categoria de protetor, de anjo de guarda, ele tem que estar um pouco mais avançado e um pouco mais evoluído. E mesmo assim, por cima deles, nós teremos ainda o nosso anjo de guarda. Nós teremos um anjo de guarda desse espírito, do pai, do avô, que também vai auxiliar. E a gente vai percebendo que nós não temos apenas e tão somente anjos de guarda de pessoas personalizadas, individualizadas. Nós vamos ter espíritos que cuidam de grupos. Olha, tem um espírito que vai cuidar de uma família toda, porque existe um carinho especial, existe uma missão, uma tarefa especial. Tá? Então, e a gente vai depois, mais para frente, falar um pouquinho nas questões seguintes, desses espíritos familiares, tá? Então, de novo, pode? Sim. Mas ele tem que ser de uma situação, uma condição mais elevada. E até essa pergunta do meio de Kardec, pode ser de uma classe média? Depende qual é essa média. Porque o espírito, para ser um protetor, ele tem que estar em condições de proteger efetivamente o seu tutelado. E a gente viu, lógico, nós temos a proteção? Sim. Mas quem que vai determinar as nossas companhias? Somos nós. Com os nossos pensamentos que nós vamos atraindo os espíritos que vão fazendo parte da nossa existência, da nossa convivência. Tá? Eles vão nos proteger até onde nós quisermos, até onde nós deixarmos, até onde nós permitirmos. Eles estarão nos protegendo e todas as vezes podemos evocá-los, mas nunca nos esqueçamos do nosso livre-arbítrio. Deixa eu só ver algumas questões que vocês colocaram aqui, só para a gente ver se já encaixa aqui antes da sequência. A Nadsan exatamente relatando um fato, né, que aconteceu, e justamente neste momento ela teve a oportunidade de, quando ela pediu ajuda, pediu socorro, de captar a presença do Espírito, que inclusive passou para ela um nome, e hoje ela já tem, vamos assim dizer, esse relacionamento mais íntimo com esse Espírito. Ótimo, excelente, que bom, Nadsan, perfeito. Aí a Aninha traz uma questão aqui, mas se o espírito protetor sentir uma repulsa da pessoa, não, Aninha, é impossível
Por quê? Nós estamos falando de anjo de guarda, espírito protetor de uma ordem elevada. Ele não vai sentir repulsa por ninguém. Por quê? Uma ordem mais elevada são dos espíritos bons. Espíritos bons não sentem absolutamente nada dessa parte. Não são espíritos totalmente, vamos assim dizer, celestes, mas são espíritos bons. O que eles precisam melhorar é algo, ou vamos assim dizer, são detalhes, mas repulsa por alguém, em momento algum vai existir. Pode ter certeza. Aí sim, às vezes nós estamos misturando, pode ser um espírito familiar ou alguém que você tem aquela certa afinidade e você captou que ele tem uma repulsa por alguém, mas aí não é um seu anjo da guarda, pode ser o quê? Um familiar ou alguém que está ali contigo, mas não é um espírito protetor e não é um anjo de guarda, tá bom? Tá? Então ele não vai sentir repulsa por ninguém. O máximo que ele vai te orientar e te aconselhar, quando houver alguém que pode, por exemplo, te prejudicar, ele vai te falar para você rezar por aquela pessoa, para você ter compaixão, para você ter misericórdia. É isso, por quê? Porque ele já conquistou isso. Tá bom? Então, essa repulsa não vai ter. Se porventura nós, de alguma forma, recusarmos, ele simplesmente vai o quê? Ele vai manter aquela certa distância. Por quê? Porque nós, estamos exatamente afastando eles, mas só isso, vamos manter aquela certa distância, mas estão ali sempre esperando. Para que eu, falar, me ajuda, ele vem e ajuda imediatamente. Mas a repulsa ele nunca vai sentir, pode ficar tranquilo. Então, a Eveline ainda colocou aqui, mas eu acho que ela já viu, né, Eveline? Realmente ele continua. Se o familiar chegou ali, ele não está substituindo o outro, não. O outro vai continuar lá. Mas às vezes foi permitido que ele ficasse junto para também aprender, né? Aí a Marinha ainda pergunta: um ser canonizado também é um espírito evoluído? Marinha, nós só precisamos visualizar o seguinte: como foi o processo de canonização? Canonização nada mais é do que um processo adotado pelo Vaticano que, investigando determinados fatos, determinados episódios na vida corporal daquele ser, e depois em eventuais milagres que são atribuídos ao seu nome, aí eles entram nesse processo de canonização e transformam aquele espírito em santo. É isso. O fato de ser canonizado não significa que é evoluído. Vou contar rapidamente, eu já até falei isso aqui para vocês certa feita, numa história que o espírito Sheila conta, de um ser que encarnou, e o que ele pediu na sua encarnação? Eu não quero ser religioso, eu quero encarnar ateu. Quero encarnar ateu. Tanto é aquela história do médico, que a senhorinha chegava lá e ele perguntava: como é que você está? Graças a Deus. Graças a Deus não, graças à senhora. E aquela paciente ficou até preocupada com ele, porque ele não acreditava em Deus, imaginou que quando ele desencarnasse ele estaria num lugar ruim por não acreditar em Deus. Até que desencarnou ele, depois de um tempo desencarna ela, e ela queria saber notícias dele. Perguntou para o espírito familiar dela, e ela falou: não, pode deixar, qualquer dia ele vem aqui te visitar. Desencarnou, lá, passou um tempo, ele veio visitá-la. Quando ele pega e já adentra a porta, chega ali na entrada do quarto onde ela estava, ele teve até que diminuir a sua luminosidade para poder entrar, para não ofuscá-la, E aí ela pegou, conversou, não falou nada. Aí depois que ele saiu, ela perguntou para o seu espírito familiar, para aquele espírito que estava auxiliando ela, nossa, mas ele é um espírito evoluído, ele tem uma luminosidade fantástica, mas por que ele lá na Terra não acreditava em Deus? Aí o espírito explicou para ela: sabe o que é? Numa encarnação anterior, a sua família era muito rica e de posses, e quando ele desencarnou, eles compraram um título de santo para ele, ou seja, pagaram
para um processo de canonização. Tá vendo, Morinha? Então ele foi canonizado, mas à custa exatamente disso. E o que aconteceu? Ele conta que as pessoas, exatamente por ele ter sido canonizado, as pessoas começaram a fazer preces e pedir coisas para ele. E aquilo, ele não estava preparado para auxiliar essas pessoas, para proteger. Então aquilo incomodou demais e ele não tinha essa evolução. E aí por isso que ele pediu para encarnar, porque nessa encarnação você quebra um pouco essa questão da própria devoção, né? Porque você apaga ou você esquece, a lei do esquecimento ela é fantástica, e aí ele pediu para encarnar ateu para poder sair um pouquinho dessa questão religiosa, para saber se realmente ele tinha condições de praticar o bem sem necessariamente estar ligado e vinculado a uma seita religiosa ou uma crença. Então, nem sempre o canonizado é evoluído, mas sempre faça esse estudo sim na vida das pessoas, tanto antes da morte quanto depois, para saber se ele realmente tem essa evolução toda. A Olga pergunta o que acontece quando nos desviamos do caminho. Quando a gente desvia, Olga, eles ficam ali esperando, né? A primeira oportunidade que a gente der, eles vêm, nos aconselham, nos ajudam e nos trazem para o caminho. Se nós desviamos, eles vão simplesmente dizer, olha, você não conseguiu, mas nós vamos esperar aqui. Na próxima encarnação, quem sabe você consegue. Então eles sempre vão trazer para nós essa esperança, eles nunca desistem de nós. Até mesmo porque muitos deles devem ter passado pelo mesmo trajeto e pelas mesmas dificuldades. Então, eles não nos abandonam, tá? Lógico que eles continuam com as suas tarefas, tudo. Mas se a gente desviou, eles vão estar sempre ali prontos e preparados para a hora que nós quisermos. Seja nessa existência, ou seja na próxima. Aninho, o espírito protetor, só para a gente fechar aqui, ele é de uma ordem elevada, mas ele ainda não é um espírito puro, tá? Se ele não é um espírito puro, ele ainda vai precisar encarnar, tá? Isso aí é fato. Só os espíritos puros não necessitam mais de encarnação. É lógico que a gente tem que aprender que a encarnação, ela existe em diferentes mundos. E tem mundos que a encarnação, ela é muito mais leve, muito mais tranquila do que a encarnação num planeta de provas e expiações. Então, vão encarnar, mas vão encarnar em outro mundo, com um corpo muito mais sutil, muito mais leve, tá? Então, o espírito protetor, ele vai permanecer no mundo espiritual durante esse projeto que ele assumiu, tá? Ele vai ficar ali protegendo. Quando ele precisar encarnar, lógico, outro vai tomar. E geralmente, né, o próprio Divaldo falou isso, costuma-se inverter um pouco os papéis, né? Então, ele diz o seguinte, ó, quando o Emmanuel se preparou para encarnar, o Chico já estava desencarnado, porque tinha uma chance do próprio Chico Xavier ser o protetor de Emmanuel. Se ele tem evolução para isso, ele poderia ser o protetor de Emmanuel encarnado. Da mesma forma, né, que há essa projeção, essa ideia. E o Divaldo diz que Joana de Anjos reencarnaria. Se Divaldo estiver pronto, Divaldo pode até ser o anjo da guarda dela. Mas quando que vai ser essa encarnação? A gente não sabe, né? Então, pode haver essa inversão de papéis, mas ele só deixa de reencarnar quando ele é um espírito puro. E quando ele é um espírito puro, se ele encarnar, ele não precisa de anjo de guarda. Por quê? Porque ele não vai errar mais nem na encarnação. Por exemplo, Jesus não precisaria de um anjo de guarda. Por quê? Porque por espírito de uma alta evolução, ele não erra. Ele não tem como se desviar do caminho. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Desculpem, nós temos ultrapassado um pouquinho do nosso horário. Uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.